Criando o futuro com paixão, usando de compaixão. Capítulo 2. Hoje enfrentei um dilema. Quem me conhece sabe que sou bastante organizado e eu pensei em criar uma sequência de assuntos a serem tratados. Acontece que estamos falando de pessoas e sociedades, que são sistemas complexos, instáveis e caóticos, e que têm como característica a imprevisibilidade e uma infinidade de possibilidades. Não faria sentido eu tentar ordenar o que naturalmente é desordenado. Portanto, decidi navegar no mar das incertezas, com as infinitas diferenças de todos os tipos, graças às quais aprendemos e evoluímos. Convido quem está participando a navegar comigo, refletindo sobre o que estou dizendo e tirando suas próprias conclusões. Como não existe a certeza, jamais alguém poderá afirmar que a possui. O que temos são percepções individuais da realidade, que dependem de nossos sentimentos, crenças e conhecimentos, sendo que estas percepções mudam de uma pessoa para a outra, e para cada um de nós, aquilo que é percebido é o que tem valor. Como não existe a certeza e como para agirmos precisamos de uma base sobre a qual iremos construir os nossos conhecimentos, utilizamos o que é conhecido como paradigma, que é um padrão psicológico, modelo ou mapa que usamos para navegar na vida. Enquanto este modelo oferecer as respostas que estamos buscando, ele será de utilidade para nós. Mas quando novos conhecimentos tornem o paradigma incapaz de dar as respostas, ele precisa ser atualizado. Esta base precisa ser dinâmica. Há vários anos ouvi uma frase, que o pior defeito humano é a preguiça mental, com a qual eu concordo. Alguém poderá argumentar que pior que a preguiça mental é a falta de compaixão, que também é um defeito gravíssimo. Acontece que são poucas as pessoas que, sistematicamente, agem sem compaixão. Estimo que representam aproximadamente apenas 5% da população, as quais acabam provocando enormes sofrimentos nos demais 95%. Se não houvesse a preguiça mental de boa parte dos 95%, eles não seriam manipulados pelos 5% sem compaixão, os quais assim perderiam o grande poder que possuem para gerar sofrimento nos demais. Reflitam sobre isso. Napoleão Hill, no seu livro A Lei do Triunfo, que trata de 16 comportamentos importantes para triunfarmos, fala da importância da autossugestão. Explica que as impressões sensoriais oriundas do ambiente que cerca o próprio indivíduo, ou as declarações ou ações de outras pessoas, são chamadas de sugestões, enquanto que as impressões que colocamos em nossa mente são ali instaladas por meio da autossugestão. Todas as sugestões que nos vêm dos outros ou do ambiente que nos cerca nos influenciam apenas depois que nós as aceitamos e as passamos para o subconsciente, por meio do princípio da autossugestão, de modo que a sugestão se torna inevitavelmente uma autossugestão antes de influenciar a mente de quem a recebe. Ou, por outras palavras, ninguém pode influenciar outra pessoa
sem o consentimento desta última, pois a influência se exerce através do poder da autossugestão da própria pessoa. Portanto, é importante que toda e qualquer sugestão seja criteriosamente analisada e refletida antes de transformá-la em autossugestão, pois assim evitaremos as sugestões que nos sejam prejudiciais. É por causa disso que precisamos lutar para evitar a preguiça mental. Deveremos adotar por princípio jamais aceitar uma sugestão quando percebemos que não existe a compaixão, pois ela irá aumentar significativamente o sofrimento. Alguém poderá argumentar que há situações problemáticas que, para serem resolvidas, num primeiro momento podem envolver grandes sacrifícios, para no futuro criarem grandes melhorias. Sabemos que esse tipo de situação é relativamente frequente. Neste caso, precisamos analisar a história pregressa de quem está fazendo a sugestão, para sabermos se, em situações semelhantes, as melhorias futuras realmente aconteceram ou se foram manipulações populistas, visando apenas a satisfação dos interesses pessoais do manipulador. O indivíduo populista é um dos mais perigosos manipuladores sem compaixão. Precisamos aprender também a separar as sugestões do comportamento de quem as faz, pois há pessoas extremamente simpáticas e persuasivas que usam estes atributos para convencer os demais da necessidade de determinadas ações, as quais serão prejudiciais à maioria. Voltando a falar de paradigmas, a ciência é construída sobre um conjunto de paradigmas. Quando são feitas novas descobertas científicas, é comum entre os cientistas a resistência ao abandono dos paradigmas existentes e a aceitação dos novos, pois isso pode envolver rever o trabalho de muitos e muitos anos, o que é algo extremamente difícil. Essa resistência acaba dificultando o avanço científico. Quem fez as novas descobertas com frequência sofre ataques e é ridicularizado por quem se recusa a aceitar a novidade, o que o obriga a gastar boa parte do seu tempo se defendendo dos ataques, o que é um grande desperdício. Portanto, para combatermos a preguiça mental, precisamos também ficar sempre alertas, analisando criteriosamente as novas ideias ou conhecimentos, antes de aceitar ou refutar. Para tanto, precisamos de muita humildade e um senso bastante desenvolvido de autocrítica, além de sermos criteriosos na análise da novidade. Existe um livro, Evolução Espontânea, O Nosso Futuro Positivo, dos autores Bruce Lipton e Steve Bärman, o qual apresenta vários exemplos de quebras de paradigmas. Recomenda a leitura para quem quiser conhecer mais sobre o assunto. Segundo Tom Hartman, autor de The Last Hours of Ancient Sunlight, Evolução Espontânea é um livro para mudar o mundo, que oferece uma visão animadora do destino da humanidade. Construído com base nas últimas descobertas da ciência, aponta-nos na direção de uma política funcional, de uma economia sustentável e da responsabilidade individual, no contexto de uma comunidade interdependente. Quero agradecer a todos que me acompanharam até aqui. E na próxima semana teremos um novo capítulo para provocar novas reflexões.